Imagine o momento exato em que a aposentadoria deixa de ser uma ideia distante e se torna uma realidade concreta. Não é quando você assina a papelada do desligamento, nem quando completa aquela idade mágica dos 65 anos. É quando chega o primeiro mês em que as contas chegam e não há mais aquele salário caindo na conta como um relógio. Aí você entende, a vida mudou para sempre. Durante décadas o dinheiro entrava como um fluxo constante, previsível, quase automático. Você sabia o dia, a hora, o valor exato. Planejava cada despesa em torno daquele depósito. Mas agora, o cenário é outro. O dinheiro precisa vir de algum lugar, das economias, dos investimentos, talvez da previdência social se tiver sorte. E essa transição assusta, porque se errar, as consequências são brutais. Acabar com o dinheiro antes do tempo, depender dos filhos, voltar a trabalhar aos 70 ou 80 anos, passar os últimos anos em aperto e ansiedade. Já vi isso acontecer com gente que poupou a vida inteira, mas não soube transformar suas economias em uma fonte confiável de renda. Cometeram erros cruciais na hora de gerar fluxo de caixa na aposentadoria e pagaram caro por isso. Hoje vou garantir que isso não aconteça com você. Vou mostrar os 3 investimentos em renda que eu escolheria se estivesse me aposentando em 2026 e precisasse viver do meu patrimônio. Não são apostas arriscadas, nem promessas de enriquecimento rápido. São opções sólidas que colocam dinheiro no seu bolso todo mês ou trimestre, permitindo que você pague as contas sem precisar vender ativos na hora errada. Nenhum deles é emocionante, nenhum vai fazer você acordar rico da noite para o dia. Mas todos entregam algo muito mais valioso, uma renda estável que cresce com o tempo e dura pelo resto da sua vida, e além. Antes de revelar quais são, preciso explicar o que realmente importa na hora de escolher investimentos para a aposentadoria. Os critérios são completamente diferentes daqueles que você usava quando estava acumulando patrimônio. Primeiro, confiabilidade. A renda precisa ser previsível como um salário. Não pode haver surpresas, cortes ou interrupções. Suas contas não param de chegar durante crises ou recessões, então sua renda também não pode parar. Segundo, crescimento. Aqui está o erro que a maioria dos aposentados comete: achar que o importante é maximizar o rendimento hoje. Mas a inflação é uma ameaça silenciosa. Se você se aposenta aos 65 e vive até os 95, são 30 anos de inflação. Mesmo com uma taxa modesta de 3% ao ano, os preços mais que dobram nesse período. Se sua renda não acompanhar, seu poder de compra vai pela metade. Você passa de confortável para apertado sem mudar um centavo nos seus gastos. Terceiro, segurança do capital. Perder 30% ou 40% do seu patrimônio em uma crise é um desastre quando você está acumulando riqueza. Você tem tempo para se recuperar, continua investindo, e o mercado eventualmente se recupera. Mas na aposentadoria, você está sacando dinheiro. Uma queda brusca combinada com retiradas cria um efeito dominó. Você vende ativos baratos para pagar as contas, seu patrimônio encolhe e nunca mais se recupera. Esse é o chamado risco da sequência de retornos, e ele destrói planos de aposentadoria. Quarto, eficiência fiscal. Você provavelmente está em uma faixa de imposto menor do que na ativa, mas ainda assim paga tributos. Cada real que vai para o leão é um real a menos para suas despesas. Por isso, prefiro investimentos que gerem renda com alíquotas mais baixas, dividendos qualificados, ganhos de capital de longo prazo, títulos municipais isentos. Nada de rendimentos tributados como renda ordinária, com as alíquotas mais altas. Quinto, liquidez. Emergências acontecem, despesas médicas, ajuda para a família, imprevistos. Se seu dinheiro estiver preso em ativos que demoram meses para serem vendidos, você fica em apuros. Sexto, simplicidade. Não quero passar a aposentadoria monitorando o mercado diariamente, tomando decisões constantes ou gerenciando uma carteira complexa. Quero montar a estratégia uma vez, talvez rebalancear uma vez por ano, e depois esquecer. Confiabilidade, crescimento, segurança do capital, eficiência fiscal, liquidez e simplicidade. Esses são os 6 pilares que guiam minha escolha. Apenas 3 investimentos atendem a todos esses critérios de forma satisfatória para eu confiar meu futuro a eles. Vamos ao primeiro, o ETF Vanguard Dividend Appreciation, conhecido pelo ticker VIG. Esse fundo investe em empresas que aumentaram seus dividendos por pelo menos 10 anos consecutivos. São negócios de alta qualidade, com histórico comprovado de crescimento nos proventos. Empresas como Microsoft, Apple, Johnson & Johnson, Procter & Gamble e Home Depot fazem parte da carteira.
Atualmente, o fundo tem cerca de 300 ações e oferece um dividend yield de aproximadamente 1,8%. Pode parecer pouco, com R$500 mil investidos, você receberia R$9 mil por ano, ou R$750 por mês. Mas aqui está o que a maioria não enxerga: esse dividendo cresce todo ano. As empresas do VIG aumentam seus proventos, em média, entre 8% e 10% ao ano. No segundo ano, seus R$9 mil viram R$9,7 mil. No terceiro, R$10,5 mil. Em 10 anos, você estará recebendo cerca de R$19,5 mil por ano, quase R$1.600 por mês. Aos 15 anos, R$28,7 mil anuais, ou R$2.400 mensais. Aos 20 anos, R$42,5 mil por ano, o equivalente a R$3.500 por mês. E o melhor, você não vendeu uma única ação. Seu investimento inicial de R$500 mil provavelmente já cresceu para R$750 mil ou mais. Um Covered Call ETF funciona assim: o fundo compra ações de empresas sólidas, as mesmas que você já conhece, como Apple, Microsoft ou Coca-Cola, e ao mesmo tempo, vende opções de compra, calls, sobre essas ações. Em troca, recebe um prêmio, que é distribuído aos cotistas como renda mensal. Se a ação subir acima do preço da opção, o comprador da call pode exercê-la, e o fundo entrega a ação, mas já embolsou o prêmio. Se a ação não subir, o fundo mantém a ação e o prêmio. É um jogo de ganha-ganha. Você recebe renda extra enquanto mantém exposição ao crescimento das ações. O grande trunfo desses ETFs é a consistência. Enquanto os dividendos de ações podem ser cortados em crises, os prêmios das Covered Calls são gerados mensalmente, independentemente do mercado. E como o fundo vende opções apenas sobre ações que já possui, o risco é limitado. Você não está especulando, está monetizando um ativo que já tem. Um exemplo prático: o ETF QYLD, que aplica essa estratégia no índice Nasdaq 100. Ele paga um rendimento mensal de cerca de 1% ao mês, ou 12% ao ano. Sim, você leu certo, 12% de renda anual, distribuída religiosamente todo mês. Claro, esse rendimento não é grátis, ele vem com um trade-off. Como o fundo vende calls constantemente, ele limita seu potencial de alta. Se o Nasdaq disparar, o QYLD não acompanha o movimento na mesma proporção. Mas para quem busca renda estável, esse é um preço pequeno a pagar. Agora você pode estar pensando, mas 12% ao ano é muito bom para ser verdade. Qual é a pegadinha? A pegadinha é que em mercados em alta forte, você abre mão de parte do ganho de capital em troca da renda. Mas em mercados laterais ou em queda, o QYLD supera o índice, porque continua gerando prêmios enquanto as ações caem. É uma estratégia feita para quem prioriza fluxo de caixa sobre crescimento. E quanto aos impostos? Aqui está a boa notícia: os prêmios das Covered Calls são tributados como ganhos de capital de curto prazo, mas como o ETF distribui a renda mensalmente, você pode reinvestir os valores e adiar o pagamento dos impostos até o resgate. Além disso, como a estratégia é passiva, não há a complexidade de declarar operações de opções individualmente, o ETF cuida de tudo. Mas atenção, nem todos os Covered Call ETFs são iguais. Alguns são mais agressivos, vendendo calls fora do dinheiro para aumentar o rendimento, o que aumenta o risco de ser exercido e perder as ações. Outros, como o XYLD, que aplica a estratégia no S&P 500, são mais conservadores, vendendo calls no dinheiro, o que reduz o rendimento, cerca de 8 a 10% ao ano, mas também o risco. A escolha depende do seu apetite por renda versus crescimento. Então, como encaixar os Covered Call ETFs no seu portfólio? Se você já tem o VIG para crescimento de dividendos e o Bond Ladder para estabilidade, os Covered Calls entram como a cereja do bolo, a renda extra que complementa o fluxo de caixa. Para a maioria dos aposentados, uma alocação de 10 a 20% nesses ETFs é suficiente. Se você é mais conservador, pode começar com 5% e aumentar conforme se sentir confortável. Vamos recapitular a estratégia completa. 1. VIG 40 a 50% o motor de crescimento de dividendos, protegendo seu poder de compra contra a inflação. 2. Bond Ladder 30 a 40% a âncora de estabilidade, garantindo renda previsível e segurança do principal. 3. Covered Call ETFs 10 a 20% o gerador de renda extra, complementando o fluxo de caixa sem aumentar o risco. Juntos, esses três pilares criam um sistema de renda na aposentadoria que é previsível. Você sabe exatamente quanto receberá cada mês.
Crescente, os dividendos do VIG sobem com o tempo, protegendo seu padrão de vida. Resiliente, mesmo em crises, o Bond Ladeira e os Covered Calls continuam pagando. Flexível, você pode ajustar as alocações conforme suas necessidades mudam. E o melhor de tudo, você não precisa ser um expert em finanças para implementar essa estratégia. Basta abrir uma conta em uma corretora confiável, comprar os ETFs e os bonds, e deixar o tempo fazer o resto. Sem estresse, sem tentar adivinhar o mercado, sem correr atrás de rendimentos milagrosos. A aposentadoria não deveria ser um jogo de azar. Deveria ser um plano sólido, construído sobre alicerces que resistem a qualquer tempestade. E é exatamente isso que essa estratégia oferece. A tranquilidade de saber que seu dinheiro está trabalhando para você, mês após mês, ano após ano, sem depender de sorte ou de decisões emocionais. Então, se você está cansado de ver seu dinheiro parado em poupanças que rendem menos que a inflação, ou de se preocupar com a próxima crise do mercado, essa é a sua chance de construir uma renda verdadeiramente sustentável. Não é um esquema rápido de enriquecimento, é um plano de longo prazo, testado pelo tempo, que coloca você no controle do seu futuro financeiro. A pergunta não é se você pode se dar ao luxo de implementar essa estratégia. A pergunta é, você pode se dar ao luxo de não implementá-la? Cifrão 200.000 investidos em empresas sólidas, com histórico comprovado de crescimento de dividendos. Aqui, você não está apenas recebendo um rendimento inicial de cerca de 1,8%, está construindo uma máquina de renda que dobra seu pagamento a cada década, protegendo seu poder de compra contra a inflação e garantindo que seu dinheiro trabalhe mais do que você. Outros 30% ou $150 mil vão para a escada de títulos corporativos de alta qualidade. Esses não são papéis voláteis ou especulativos, são contratos com gigantes como Apple, Microsoft e Johnson & Johnson, empresas que não quebram da noite para o dia. A cada ano você recebe pagamentos previsíveis de juros, e à medida que os títulos vencem, reinveste em novas emissões com taxas mais altas se o mercado permitir. É a âncora de estabilidade que impede que sua aposentadoria seja arrastada pelas ondas do mercado. Os últimos 30% ou $150 mil são alocados no VNQ, o fundo de REITs da Vanguard. Aqui você não está comprando imóveis físicos, está adquirindo uma fatia de centenas de propriedades geradoras de renda, desde torres de celular até centros de distribuição, todos com inquilinos pagando aluguéis mensais. O rendimento inicial de 4% significa $6 mil por ano, ou $500 por mês, caindo diretamente na sua conta. E o melhor, esse valor não fica estagnado. Com o tempo, os aluguéis sobem, os dividendos aumentam, e em 10 anos, você pode estar recebendo mais de $8 mil anuais, tudo isso enquanto diversifica seu portfólio com um ativo que não se move no mesmo ritmo das ações. Juntos, esses três pilares formam um sistema de renda que funciona em qualquer cenário. Quando o mercado sobe, seus dividendos crescentes e REITs valorizados impulsionam seu patrimônio. Quando o mercado cai, seus títulos e aluguéis continuam pagando, dando a você a tranquilidade de não precisar vender ativos na baixa. E se a inflação voltar a assombrar? Seus dividendos crescentes e aluguéis reajustados protegem seu padrão de vida, sem que você precise tocar no principal. Agora, imagine o oposto. E se você continuar fazendo o que sempre fez? Deixando seu dinheiro na poupança, rendendo migalhas enquanto a inflação corrói seu poder de compra? Ou apostando tudo em ações voláteis, acordando todos os dias com medo de que o mercado derreta seus anos de trabalho? Ou pior, contando apenas com a previdência social que mal cobre as contas básicas, enquanto seus sonhos de viajar, ajudar a família ou simplesmente viver sem preocupações financeiras ficam cada vez mais distantes? Essa estratégia não é sobre sorte. Não é sobre timing perfeito. É sobre disciplina, consistência e a certeza de que ano após ano, seu dinheiro está trabalhando para você e não o contrário. Você não precisa adivinhar o próximo unicórnio da bolsa ou rezar para que os juros caiam. Basta seguir um plano testado, ajustar as alocações conforme sua idade e objetivos, e deixar o tempo e os juros compostos fazerem o trabalho pesado. A pergunta não é se você tem $500 mil hoje. A pergunta é: o que você fará com o dinheiro que já tem para garantir que ele dure mais do que você? Porque no fim das contas, a aposentadoria não é sobre parar de trabalhar. É sobre ter a liberdade de escolher como viver, sem medo, sem privações, sem depender de ninguém. E essa liberdade começa com uma decisão simples: parar de adiar e começar a agir. Hoje, e se recuperar sem que você precise vender na baixa.
Enquanto outros aposentados estão desesperados, vendendo ações a preços de liquidação, você está tranquilo, sabendo que sua renda está garantida pelos próximos anos. E quando o mercado se recuperar, porque sempre se recupera, suas ações voltam a crescer, seus dividendos aumentam e sua liberdade financeira permanece intacta. Essa é a diferença entre um plano sólido e um palpite. Um plano sólido não depende de sorte. Ele não se abala com as oscilações do mercado. Ele foi construído para resistir a crises, inflação e até mesmo aos seus próprios erros. Porque, vamos ser honestos, todos cometemos erros. O que separa quem próspera de quem fracassa não é a ausência de erros, mas a capacidade de se recuperar deles. E aqui está a verdade que ninguém te conta. A maior ameaça à sua aposentadoria não é o mercado, é o medo. O medo de que o dinheiro acabe. O medo de ter que voltar a trabalhar. O medo de depender dos filhos. Esse medo paralisa. Faz você tomar decisões precipitadas, vender na baixa, perseguir rendimentos insustentáveis, ou pior, deixar o dinheiro parado, perdendo valor para a inflação. Mas quando você tem um plano como esse, o medo perde o poder. Você sabe exatamente de onde vem sua renda. Sabe que ela cresce com o tempo. Sabe que mesmo em um cenário de crise, você tem uma rede de segurança. E essa confiança muda tudo. Porque a aposentadoria não é sobre sobreviver, é sobre viver. Viajar, ajudar a família, perseguir paixões, sem a sombra da preocupação financeira pairando sobre cada decisão. Então, o que você vai fazer hoje? Vai continuar adiando, esperando o momento certo, que nunca chega? Ou vai dar o primeiro passo rumo a uma aposentadoria que não apenas sustenta, mas enriquece sua vida? O dinheiro que você tem hoje é uma semente. Se plantada da maneira certa, pode se transformar em uma árvore frondosa, cujos frutos alimentam você e as gerações que virão. Mas se deixada no chão, apodrece. A escolha é sua. E o momento de agir é agora. Setembro e dezembro. Mas aqui está o detalhe que muitos ignoram. Os pagamentos não são uniformes. Alguns trimestres são mais generosos que outros, e isso não é por acaso. As empresas dentro do fundo distribuem seus dividendos em datas diferentes, criando um fluxo de caixa previsível, mas não perfeitamente equilibrado. Por isso, é essencial ter uma reserva de emergência, aqueles 5% em caixa, para cobrir meses em que os rendimentos ficam abaixo do esperado. Não é sobre contar com sorte, é sobre construir um sistema à prova de imprevistos. E não se engane, o verdadeiro poder do VIG não está apenas nos dividendos que você recebe hoje, mas naqueles que virão amanhã. Desde sua criação, o fundo aumentou seu rendimento anual em média 6% ao ano. Isso significa que se hoje você recebe $10.000 em dividendos, daqui a 10 anos, esse valor pode chegar a quase $18.000, sem precisar vender uma única ação. É a inflação sendo combatida sem esforço, enquanto você dorme. Enquanto outros se desesperam com a alta dos preços, você assiste seu poder de compra crescer ano após ano. Mas atenção, não caia na armadilha de comparar o rendimento do VIG com o de fundos de alto dividendo ou REITs mais arriscados. Sim, alguns pagam 5%, 6% até 8% de yield. Mas o que acontece quando a economia desacelera? Quando as empresas cortam dividendos para sobreviver? De repente, aquele fluxo de caixa que parecia garantido some, e você é forçado a vender ações no pior momento. O VIG, por outro lado, prioriza empresas com histórico de crescimento de dividendos, não de pagamentos insustentáveis. É a diferença entre um rio que seca no verão e um que flui o ano inteiro, mesmo nas secas. Agora vamos falar sobre a parte que ninguém gosta de discutir: os impostos. Dividendos qualificados como os do VIG são tributados a uma alíquota mais baixa do que a renda comum. Mas isso só vale se você mantiver os investimentos em uma conta tributável. Se estiver usando uma IRA ou 401(k), os dividendos crescem sem impostos até o resgate. Aqui está a estratégia inteligente. Coloque o VIG em sua conta tributável para aproveitar as alíquotas favoráveis, e deixe os títulos e o VNQ em contas com vantagens fiscais. Assim você maximiza o que fica no seu bolso e minimiza o que vai para o governo. E o VNQ? Esse é o seu escudo contra a inflação imobiliária. Enquanto o VIG protege seu poder de compra com dividendos crescentes, o VNQ garante que você não seja esmagado pelo aumento dos aluguéis e dos custos de moradia. Os REITs dentro do fundo são obrigados por lei a distribuir 90% de seus lucros como dividendos, o que significa um fluxo de renda estável e previsível. Mas mais uma vez, não é só sobre o yield atual, é sobre o crescimento dos aluguéis ao longo do tempo. Quando a inflação sobe, os proprietários aumentam os aluguéis.
Quando a economia cresce, os imóveis valorizam. O VNQ captura essa dinâmica sem que você precise lidar com inquilinos, manutenção ou vacâncias. Aqui está um erro comum: investidores olham para o VNQ apenas como uma fonte de renda, ignorando seu papel na diversificação. Mas pense nisso: se o mercado de ações despencar, os imóveis comerciais e residenciais não caem na mesma proporção. Na crise de 2008, o VNQ sofreu, mas se recuperou muito mais rápido do que o S&P 500. Em 2020, enquanto as ações de tecnologia quebravam, os REITs de armazéns e data centers prosperavam com o boom do e-commerce. Essa descorrelação é o que protege seu portfólio quando tudo mais falha. E os títulos? A escada de títulos não é apenas um colchão de segurança, é o seu plano B, C e D. Quando o mercado entra em colapso, você não toca nas ações. Você vive dos juros e dos títulos que vencem, dando tempo para que o VIG e o VNQ se recuperem. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença: a escada precisa ser construída com títulos de alta qualidade, como treasuries ou corporativos com rate AA. Nada de títulos de alto rendimento ou dívidas de empresas arriscadas. Em uma crise, esses são os primeiros a quebrar, e você não quer descobrir que seu porto seguro afundou junto com o mercado. A implementação prática começa com a escolha dos vencimentos. Uma escada típica para aposentadoria pode ter títulos vencendo a cada ano, de 1 a 10 anos. Assim, você sempre tem um título vencendo, renovando no final da fila. Isso cria um fluxo de caixa constante e previsível, sem depender de vender ativos em um mercado em baixa. E não se esqueça, os títulos também podem ser usados para rebalancear o portfólio. Se as ações caírem e os títulos subirem, você vende uma parte dos títulos para comprar ações baratas, mantendo sua alocação original. Agora, o maior desafio não é construir o portfólio, é mantê-lo. A tentação de mexer é constante. Quando o mercado sobe, você pensa: por que não colocar mais em ações? Quando cai, o medo grita: venda tudo antes que piore. Mas é justamente nesses momentos que a disciplina faz a diferença. Rebalancear uma vez por ano, vendendo o que subiu demais e comprando o que caiu, é a única timing que funciona. O resto é ruído. E sobre a saúde? Não adianta ter um portfólio perfeito se uma conta médica de $200 mil destruir tudo. Aqui está a estratégia. Se você tem menos de $500 mil, considere um seguro de cuidados de longo prazo. Sim, é caro, mas é um seguro contra o pior cenário. Se você tem mais de $600 mil, pode se autoassegurar, mantendo uma reserva separada para despesas médicas. Mas não subestime os custos. Uma estadia de 3 anos em uma casa de repouso pode facilmente consumir $300 mil. Planeje como se fosse acontecer, porque as estatísticas dizem que é provável. No fim das contas, a aposentadoria não é sobre ter o máximo de dinheiro possível. É sobre ter a certeza de que o dinheiro nunca vai acabar. É sobre acordar de manhã sem se preocupar com extratos bancários. É sobre viajar, ajudar os netos, perseguir paixões, sem a sombra da escassez. E isso não vem de apostas arriscadas ou de tentar vencer o mercado. Vem de um plano simples, disciplinado e à prova de erros. Então, qual é o próximo passo? Comece hoje. Abra uma conta em uma corretora de baixo custo. Transfira 40% para o VIG, 30% para uma escada de títulos, 25% para o VNQ e deixe 5% em caixa. Configure os dividendos para reinvestir automaticamente. E então espere. Não fique verificando o saldo todos os dias. Não se deixe levar pelo noticiário financeiro. Confie no processo. Porque no final, a liberdade não é medida pelo tamanho do seu portfólio, mas pela paz que ele traz. E essa paz começa com uma decisão: a de agir agora, antes que o momento certo se transforme em arrependimento. Com um cupom de 5,2%, você compra 15 novos títulos a $1.000 cada, reiniciando o ciclo. E assim, ano após ano, sua escada de títulos se renova, protegendo seu capital enquanto gera renda previsível. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem: essa estrutura não é apenas sobre segurança. É sobre liberdade. Quando você sabe exatamente quando e quanto dinheiro entrará, pode planejar suas despesas sem ansiedade. Quer viajar? Reformar a casa? Ajudar um neto com a faculdade? Os pagamentos dos títulos e os dividendos crescentes dos fundos cobrem isso sem que você precise vender ativos em um mercado ruim. E falando em mercado ruim, é aí que a escada de títulos brilha. Imagine que uma crise atinge as ações e seu portfólio cai 20%. Enquanto os investidores em pânico vendem na baixa, você simplesmente espera. Seus títulos continuam pagando juros. Os que estão prestes a vencer devolvem o principal.
Você pode até comprar ações descontadas com o dinheiro que retorna, transformando a crise em oportunidade. Essa é a verdadeira resiliência financeira. Agora, um erro comum. Muitos investidores tentam cronometrar o mercado de títulos, esperando taxas mais altas. Não faça isso. As taxas sobem e descem, mas você não precisa adivinhar. Com uma escada de 10 anos, você está sempre reinvestindo uma parte do seu capital em novas taxas, capturando o que o mercado oferece no momento. É como ter um sistema de média automática para juros. E não se preocupe com a complexidade. Seu corretor faz todo o trabalho pesado. Você só precisa definir os parâmetros uma vez: maturidade, qualidade de crédito, valor por degrau, e deixar o sistema funcionar. A tecnologia moderna eliminou a burocracia. Hoje, comprar um título é tão simples quanto comprar uma ação. Mas aqui está a parte que realmente importa. Essa estratégia não é sobre enriquecer rápido. É sobre enriquecer devagar, com consistência, sem sustos. É sobre acordar aos 70 anos e saber que não importa o que aconteça na economia, você tem uma máquina de renda que funciona sozinha, que seus gastos estão cobertos, que você pode dizer sim às coisas que realmente importam: tempo com a família, hobbies, causas que ama, sem olhar para o extrato bancário com medo. E lembre-se, cada degrau dessa escada foi construído com uma decisão simples: a decisão de começar. De não esperar o momento perfeito, de confiar no poder do tempo e da disciplina. Porque no final, a riqueza não é medida pelo que você tem, mas pelo que você pode fazer com ela. E a melhor hora para construir isso foi ontem. A segunda melhor hora é agora. Você constrói uma máquina de renda que trabalha para você, não o contrário. Cada real que entra já tem um destino claro: cobrir suas necessidades, proteger seu futuro e sim, até mesmo financiar aqueles pequenos prazeres que fazem a vida valer a pena. E o melhor, essa máquina não exige que você fique monitorando cotações ou perdendo sono com crises do mercado. Ela foi projetada para funcionar mesmo quando você está dormindo, viajando ou simplesmente aproveitando o que realmente importa. Mas vamos além dos números frios. Imagine acordar daqui a 5 anos e perceber que sua renda anual cresceu sem que você precisasse fazer nada além de manter a disciplina. Os dividendos do VIG, que hoje rendem 1,8%, podem chegar a 2,2% ou mais, à medida que as empresas aumentam seus pagamentos. A escada de títulos, por sua vez, já terá reinvestido parte do capital em taxas mais altas, elevando sua renda passiva de R$ 7.500 para algo próximo de R$ 8.500 ou até R$ 9.000. E o VNQ? Se a inflação persistir, os aluguéis sobem, os dividendos acompanham, e aquele rendimento inicial de R$ 5.000 pode facilmente ultrapassar R$ 6.000. Tudo isso enquanto seu capital continua intacto, trabalhando para você. Agora, pense no poder dessa combinação. Você não está apostando em uma única classe de ativos. Não está dependendo de uma única fonte de renda. Você construiu um sistema resiliente, onde cada peça complementa a outra. Quando os títulos caem, os REITs podem se valorizar. Quando as ações sofrem, os dividendos do VIG continuam caindo na sua conta. E se houver uma crise imobiliária? A diversificação do VNQ com seus data centers, torres de celular e armazéns, garante que nem todos os ovos estejam na mesma cesta. É como ter um time de investimentos, onde cada jogador cobre as fraquezas do outro. E aqui está o detalhe que muitos ignoram: essa estratégia não exige que você seja um gênio das finanças. Não precisa adivinhar o próximo boom do mercado ou tentar cronometrar altas e baixas. Você só precisa de duas coisas: paciência e consistência. A paciência para deixar o tempo fazer o trabalho pesado. E a consistência para manter o plano, mesmo quando as notícias econômicas parecerem assustadoras. Porque no fim das contas, o mercado sempre se recupera. As empresas sempre encontram formas de crescer. E os aluguéis, assim como os juros, sempre acabam se ajustando. Mas e se você precisar de dinheiro antes do previsto? A escada de títulos já resolve isso. Todo ano, uma parcela dos seus títulos vence, liberando capital sem que você precise vender nada com prejuízo. E se a emergência for maior? O caixa de 5% está lá, rendendo enquanto espera para ser usado. Você não precisa liquidar ativos em um momento ruim. Você tem liquidez planejada, não desespero. E sobre os impostos? Aqui a estratégia brilha ainda mais. Os dividendos do VIG e os rendimentos dos títulos são mais eficientes em contas com vantagens fiscais, como IRAs ou previdências privadas. Os REITs, com sua complexidade tributária, também se beneficiam desse ambiente. Isso significa que ano após ano, você paga menos ao governo e mantém mais dinheiro trabalhando para você.
É como ter um desconto permanente na sua declaração de imposto de renda. Agora, imagine o impacto disso na sua vida. Não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre ter mais liberdade. Liberdade para dizer não a um trabalho que não te realiza. Liberdade para viajar sem se preocupar com o extrato bancário. Liberdade para ajudar um filho ou neto sem comprometer seu futuro. Liberdade para acordar e decidir como quer passar o seu dia, sem a sombra de uma conta vencida ou um salário que não chega. E o mais importante, essa liberdade não é um sonho distante. Ela começa com uma decisão hoje. A decisão de parar de adiar. A decisão de transformar seu dinheiro em um aliado, não em uma fonte de estresse. Porque no final, a verdadeira riqueza não está no saldo da sua conta, mas na quantidade de escolhas que esse saldo te permite fazer. Então, qual será a sua próxima jogada? Você vai continuar esperando o momento certo que nunca chega, ou vai dar o primeiro passo rumo a uma vida onde o dinheiro trabalha para você e não o contrário? A escolha é sua. Mas lembre-se, o tempo não espera por ninguém. E cada dia que passa é um dia a menos para construir a segurança que você merece. Reinvestindo parte dos dividendos em ações que historicamente aumentam seus pagamentos acima da inflação. O segredo está em não ceder à tentação de gastar cada centavo que entra, mas sim em deixar o poder dos juros compostos trabalhar a seu favor. Afinal, uma carteira que cresce 8% ao ano não é apenas um número no papel, é a diferença entre uma aposentadoria tranquila e uma vida de apertos financeiros. E se a inflação persistir? Não entre em pânico. Ajuste seus gastos, sim, mas não sacrifique o que realmente importa, a saúde do seu portfólio. Lembre-se de que nos momentos de crise, os ativos de qualidade não desaparecem, eles apenas se recuperam mais rápido. E quando fazem, recompensam quem teve paciência para esperar. Enquanto outros vendem no desespero, você estará comprando mais ações a preços de liquidação, acelerando ainda mais o crescimento da sua renda passiva. Agora, imagine o seguinte, você está aos 80 anos com uma renda que não só acompanhou a inflação, mas a superou. Seus dividendos cobrem todas as despesas e ainda sobra para ajudar os netos ou realizar aquele sonho adiado. Isso não é sorte, é o resultado de decisões tomadas décadas antes, quando você escolheu construir um sistema financeiro resiliente em vez de buscar ganhos rápidos. Mas e se a vida não seguir o roteiro? E se uma emergência surgir do nada? A resposta está na flexibilidade. Sua carteira não é um conjunto rígido de regras, mas um organismo vivo, capaz de se adaptar. Precisou de dinheiro para uma cirurgia inesperada? Use o caixa e os títulos de curto prazo. O mercado despencou? Pare de sacar dos ativos de risco e deixe-os se recuperar. A inflação disparou? Ajuste os gastos e espere os dividendos crescentes compensarem. O que separa quem próspera de quem fracassa não é a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los sem destruir o que foi construído. E isso começa com uma pergunta simples. Você prefere uma renda que encolhe com o tempo ou uma que cresce, mesmo quando o mundo parece desabar? A escolha é sua. Mas o tempo, esse sim, não perdoa. Cada dia que você adia é um dia a menos de liberdade financeira. E a liberdade, quando se trata de dinheiro, não é um luxo, é a base de tudo que você ainda pode conquistar. E o que separa um futuro de tranquilidade de um de incertezas não é a sorte, mas a estratégia. Imagine, você acorda em 2026 e o cenário mudou. Os juros despencaram para zero novamente. Sua escada de títulos que antes rendia 5%, agora mal chega a 2%. O que fazer? Simples, ajustar sem desespero. Redirecionar parte dos recursos para ações de dividendos sólidos, talvez 50% em gigantes estáveis, 20% em títulos para segurança e 30% em ativos que pagam rendimentos consistentes. O segredo? Nunca reagir no calor do momento. Nunca vender por pânico. Nunca abandonar o plano por um susto passageiro. Em cada situação, seja inflação alta, juros baixos ou crises inesperadas, a resposta é a mesma: calma, disciplina e ajustes graduais. E se você ainda duvida do poder dessa abordagem, deixe-me contar a história de um casal que se aposentou em 2000 com 600 mil. Eles montaram um portfólio como que descreve: ações de crescimento, uma escada de títulos e ativos geradores de renda. Não se desesperaram na bolha da internet, nem na crise de 2008. Continuaram recebendo seus dividendos e juros ano após ano. 25 anos depois, aos 90 anos, seu patrimônio não diminuiu, cresceu. Hoje valem 1,4 milhão, mesmo tendo vivido dele por todo esse tempo. A renda anual só de dividendos? 70 mil. Eles vivem melhor na aposentadoria do que quando trabalhavam. Não tentaram enriquecer rápido.
Não correram atrás de rendimentos milagrosos. Apenas compraram qualidade, seguraram firme e viveram da renda. É isso que quero para você, uma aposentadoria onde o dinheiro não seja uma fonte constante de ansiedade. Onde você possa viajar, ajudar os netos, viver com dignidade, sem medo de ficar sem recursos. 3 pilares sustentam essa segurança: ações de dividendos crescentes, títulos para estabilidade e ativos que pagam renda hoje. Combinados, eles formam um escudo contra a inflação, as crises e o tempo. Então, aqui está a minha recomendação final para 2026. Comece com a alocação que descreve, adaptando-a à sua realidade. Construa seu portfólio com cuidado, escolhendo investimentos de qualidade. Viva da renda, não do principal. Deixe o crescimento dos dividendos proteger seu poder de compra. Rebalanceie uma vez por ano. Faça ajustes graduais conforme envelhece. E, acima de tudo, mantenha a disciplina. Não corra atrás de rendimentos duvidosos. Não entre em pânico nas quedas. Não tente ser mais esperto que o mercado. Apenas tenha paciência, escolha bons ativos e deixe o tempo trabalhar a seu favor. Faça isso, e sua aposentadoria não será apenas confortável, será duradoura. Tão longa quanto você precisar.